Eu não sei como está a sua vida, eu não sei se você se encontra talvez desesperado, mas Deus, ele diz que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, sim ou não? Se ele disse isso, é para nos dar a confiança necessária que nós esperamos dele. Amém? Então eu quero que você, neste momento, que tenha a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia nesse momento, abra comigo no Evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 19, do versículo 1 a seguir, do 1 ao 10. Lucas 19, do 1 ao 10. Amém? Todos acharam? Glória a Deus por isso. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Hoje convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Deus querido e amado, neste momento nós nos reunimos como igreja viva do Senhor Jesus, buscando, Senhor, a tua presença, buscando a tua face. Fala, Senhor, a cada coração, a cada vida, a cada pessoa que está ouvindo essa transmissão neste momento. Eu não sei, meu Deus, o que eles precisam ouvir. Eu não sei, Senhor, o que eles estão precisando neste momento, mas eu sei que o Senhor é poderoso, Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que está do nosso lado em todos os momentos. Fala, Senhor, individualmente. Fala também, Senhor, coletivamente a cada coração, a cada vida, Senhor, neste momento. Usa-me, Senhor, como um instrumento vivo em teu altar. Eu venha a ser diminuído neste momento, para que a tua presença, a tua grandeza venha a ser grande e notória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Quando nós atentamos para a palavra de Deus diante de nós nesse momento, nós podemos observar a história de um homem, Zaqueu. A história de um homem que era rico, um homem que tinha propriedades, um homem que tinha um emprego, um homem que tinha o seu salário, um homem que tinha tudo. Mas, no entanto, existia dentro de Zaqueu o quê? Um vazio. Dentro de Zaqueu existia a falta de algo, de alguma coisa. Alguma coisa que o dinheiro não podia comprar. Alguma coisa que o dinheiro não podia substituir. E essa falta fazia com que Zaqueu se sentisse cada vez mais infeliz. Fazia com que Zaqueu se sentisse cada vez mais infeliz na sua caminhada. Ele tinha família, ele tinha carros, ele tinha casa, ele tinha tudo, mas não tinha a paz interior. Talvez o que está faltando para muitas pessoas nos dias de hoje, talvez o que esteja faltando para muitos crentes nos dias de hoje, é a paz interior, a confiança em Deus. Às vezes nós confiamos no homem e não confiamos em Deus. Confiamos nas pessoas e não confiamos em Deus. Precisamos cada dia mais confiar plenamente em Deus do sobrenatural. Porque o que eu venho falar para você nesta noite não é um Deus natural. Não é um Deus que tem boca e não fala. Não é um Deus que tem mãos, mas não apalpa. Não é um Deus que tem pés, mas não caminha. Mas eu venho falar de um Deus do sobrenatural que pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Talvez quanto tempo faz que você está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez quanto tempo faz que você não está indo mais buscar a presença do Senhor, mas hoje, nesta noite, o Senhor te traz com braços fortes para ouvir a palavra dele. Amém?
Zaqueu, ele tinha uma necessidade de... Ele queria tão simplesmente, por aquele vazio que ele sentia, ele queria ver quem era Jesus, porque a fama de Jesus corria em todos os lugares. A fama de Jesus era notória nas cidades, nos vilarejos, em todos os lugares. Então Zaqueu despertou dentro dele o que? Uma curiosidade. E qual seria essa curiosidade? Conhecer quem era Jesus. Amém? Conhecer quem era Jesus. E ele fica sabendo que Jesus iria passar naquelas proximidades. Ele fica sabendo que Jesus iria passar por aquele lugar. Então ele arquiteta um plano para ver quem era Jesus. Porque bem sabemos que onde Jesus estava, uma grande multidão estava junto a ele. E não era multidão de poucas pessoas, não. Às vezes nós pensamos, uma multidão de 10, de 15, de 20, de 100 pessoas. Não, era uma multidão de muitas pessoas. Aproximadamente 15 mil pessoas acompanhavam o Senhor Jesus pelos seus feitos. Porque o Senhor Jesus era diferente. Diferente dos escribas, fariseus da época. Porque as palavras não eram palavras vazias que entravam no coração das pessoas e não faziam efeito. Jesus era diferente. A palavra de Jesus surtia efeito em cada coração. E quando nós vemos que a palavra de Jesus transformava vidas, a palavra de Jesus curava cegos, a palavra de Jesus transformava a vida daquelas pessoas, então as pessoas começavam a se amontoar, seguindo, querendo comprimir-se um ao outro para ouvir mais uma palavra do Senhor Jesus. E não era diferente naquele dia. Não era diferente naquele momento. Zaqueu, ele precisava, ele tinha um intuito de ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, mas para ele não seria fácil, porque a palavra nos diz que ele era uma pessoa de pequena estatura. Como ele, sendo uma pessoa de pequena estatura, ele ia transpor aquela multidão e ver quem era Jesus? Não é nada fácil. Pense comigo, uma pessoa de pequena estatura transpor uma grande multidão que cercava Jesus. O primeiro obstáculo que ele enfrenta, qual é? A multidão. Onde muitas pessoas nos dias de hoje estão enfrentando dificuldades e não estão chegando até Jesus porque encontram qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo está parando ao intuito da pessoa chegar até Jesus. No primeiro obstáculo já desiste. No primeiro momento de dificuldade já desiste. No primeiro momento que não consegue fazer aquilo que tem que ser feito, já desiste. Deixa de buscar a presença de Deus, deixa de ir à igreja, deixa de buscar a face do Senhor. Mas aqui ele nos dá aqui um exemplo, mesmo não sendo cristão, mesmo não sendo crente, mas uma confiança plena que passa aos nossos corações, de uma perseverança. E qual era essa perseverança? Buscar incansavelmente quem era Jesus. Note comigo, ele não queria receber uma oração de Jesus. Ele não queria uma imposição de mãos, não. Ele queria o quê? Ver com os olhos quem era Jesus. Ele queria ver apenas quem era aquele homem, quem era aquela pessoa, porque existia uma diferença entre Jesus e os fariseus. Existia uma diferença entre Jesus e os escribas. Existia sim uma diferença entre Jesus e os doutos na lei. Jesus estava naquele momento passando por aquele lugar. E ele como uma pessoa inteligente, ele queria ver quem era Jesus, o que ele faz, ele planeja, ele arquiteta. O que eu vou fazer? Se eu enfrentar a multidão, eu não vou conseguir ver quem é Jesus, então eu vou correr mais adiante. Ele escolheu uma árvore, um sicômoro, uma figueira brava, e nessa figueira brava ele sobe nela e fica à espreita. Ele sobe nela e fica esperando para ver quem era Jesus, quem era esse homem extraordinário, quem era esse homem que curava os enfermos, quem era esse homem que expelia demônios, quem era esse homem que fazia coisas que os fariseus não faziam, os escribas não faziam. Então ele sobe naquele sicômoro, ou seja, naquela figueira brava, ou para quem quiser melhor, naquela árvore. Ele sobe e fica à espreita, esperando Jesus. De repente ele vê aquela grande multidão se aproximando. As pessoas indo à frente, gritando, Hosana, Hosana. Jesus estava ali no meio, as pessoas o comprimindo, as pessoas o apertando, as pessoas estavam junto a ele. E Zaqueu à espreita. Eu quero apenas ver quem é Jesus. Eu quero apenas olhar para esse homem. Eu quero apenas
ver com os meus olhos quem é Jesus. Muitas pessoas se encontram da mesma forma nos dias de hoje, estão passando por dificuldades, estão passando por problemas financeiros, estão passando por muitas dificuldades, mas eles apenas querem ver quem é Jesus, só ver. Não querem ter uma intimidade com Ele, não querem ter um compromisso com Ele, querem apenas um Jesus de aparência, querem apenas um Jesus escrito em uma camiseta, escrito em um boné, escrito em uma frase no carro. Eu quero apenas esse Jesus, o Jesus que eu conheço é esse, o Jesus que eu vivo é esse. Então vai ser uma pessoa cada dia mais fracassada, me desculpe dizer, cada dia mais humilhada, me desculpe dizer, mas eu quero dizer para você, o Jesus vivo que ele viu naquele momento é um Jesus que pode transformar a sua vida, é um Jesus que pode transformar a sua história, é um Jesus que pode transformar a sua sorte. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo distante da casa de Deus, a casa de oração, mas nós temos que ser a casa de oração, nós temos que ser a casa que adora, exalta e glorifica o nome do Senhor todos os dias. A igreja viva somos nós. Sou eu, você que está do outro lado me ouvindo nesse momento, você é uma igreja do Senhor Jesus, como nós temos feito nesses últimos dias, temos cultuado em casa, temos adorado ao Senhor em casa, temos engrandecido o santo e poderoso nome dele em casa, em cultos nos lares, como era na igreja primitiva, onde as pessoas se reuniam, adoravam. Não é para você esquecer de Deus, não é para esse momento de crise você se lembrar de Deus só pelo que Ele pode fazer pela sua casa, pela sua família, por te ajudar, não. Mas você tem que se lembrar de Deus por aquilo que Ele já fez um dia na cruz do Calvário em prol da sua vida. Ele entregou a própria vida por amor a mim e a você. Ele não hesitou em entregar a própria vida para que hoje eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Se você prestar atenção na história, você vê que Zaqueu estava à espreita, esperando Jesus passar, e de repente, quando Jesus se aproxima, ele não fala nada. Diferente de Bartimeu, ele não grita, ele não clama, ele não pede, ele fica apenas observando. Quem é Jesus? Quem é esse homem? E para a surpresa dele, o que acontece? Jesus para debaixo daquela árvore, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje vem pousar na tua casa. Que maravilha! Hoje me convém estar no teu lar. Jesus, ele se convida nesta noite para entrar na tua casa, meu querido e minha querida. Jesus se convida nesta noite para entrar no teu lar. Talvez o teu lar esteja uma destruição, talvez o teu lar esteja de cabeça pro ar, talvez a confusão, talvez as brigas, talvez tudo que está sobre a sua vida está tirando, te roubando a paz, mas Jesus te diz para você nessa noite: ei, me permita entrar na tua casa nesta noite. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e cearei contigo. Jesus se convida para mudar a sua vida. Jesus, nesta noite, ele se convida para fazer uma transformação necessária da sua vida, para que verdadeiramente haja uma mudança na sua casa, haja uma mudança na sua vida, haja uma transformação no seu lar. Chega de viver uma vida de derrota, de fracasso, espiritualmente falando. Chega de viver uma vidinha de um crentezinho qualquer. Não, você não é um qualquer, você não é um crentezinho qualquer, você é o melhor de Deus, você é filho e filha de Deus. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas o Espírito Santo, ele toca em meu coração em prol da sua vida e diz para você: filha, não temas, pois eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te coloco de pé todos os dias. Amém? E naquela situação, quando nós vemos que Zaqueu, ele toma um choque, Jesus chama Zaqueu pelo nome. Que extraordinário! Olhe bem o que eu estou dizendo para você. Jesus te chama hoje pelo teu nome. Jesus te conhece melhor do que você mesmo, ainda quando você não tinha nenhuma forma, Jesus já te conhecia.
Quando você estava ainda no ventre da sua mãe, Jesus já te conhecia. Ele conhece a sua história e hoje Ele pede permissão para você para mudar a sua sorte, para mudar a sua vida, para transformar o teu ser nesta noite. Hoje é um culto de família. Talvez muitos maridos estão brigados com a esposa. Talvez muitos filhos estão sem conversar com os pais. Talvez muitas pessoas, mesmo nesse confinamento, nessa pandemia, que estão em casa, não pode ser mais estar cada um de um lado, o marido de um lado, a esposa de outro. E eu quero chamar a atenção para você nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele quer entrar dentro do teu coração. Ele quer transformar a sua vida, a sua sorte neste dia, nesta noite. Então, que você possa refletir nessas poucas palavras que estão sendo lançadas através desse vídeo, essas poucas palavras que estão sendo lançadas através desse canal para você nesta noite. Palavras essas que eu creio que é a presença de Deus entrando no teu coração e transformando a sua vida. Deus quer que você tenha mudança de vida. Mas se você não quiser mudar a sua vida, você não muda. Você vai ser a mesma pessoa até morrer. Porque nem Deus irá mudar a sua vida se você não quiser. Deus, Ele diz na sua santa palavra: eu sou Deus e não mudo. Mas você pode autorizá-lo a mudar. Você pode autorizar a Deus a fazer uma mudança necessária na sua vida. Zaqueu, ele toma um impacto naquele momento. Naquele momento, Zaqueu fica impactado quando Jesus chega debaixo da árvore e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Amém? E se você notar, as pessoas que estavam mais além, as pessoas que estavam mais adiante, talvez escribas, fariseus, ou até mesmo pessoas de coração ruim, olharam para aquela situação e falaram: olha, Jesus conversando com um pecador. Olha Jesus conversando com uma pessoa indigna e se convidando, além de tudo, para pousar, para dormir na casa dele. Amém? É assim que os religiosos veem as pessoas. Eles talvez se sentem melhores do que eles. Talvez eles se sentem mais dignos de Jesus do que eles. Eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, irmão em Cristo, que Deus, Ele veio para resgatar aquele que estava perdido. Deus, Ele veio para tirar do lamaçal do pecado aquele que está atolado. Deus veio para resgatar a mim e a você, porque outrora estávamos perdidos. Mas hoje, eu quero dizer para você, Ele nos encontrou através desse vídeo, através dessas palavras, através desta noite, através da presença dele que está envolvendo a nossa vida nesse dia, nesta noite, neste momento. Amém? Zaqueu, ele foi impactado com Jesus. As pessoas não queriam, ficavam falando: poxa, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Jesus veio para os doentes, não para os sãos. Amém? Jesus veio para mim e para você. Jesus veio para remir aqueles que estavam perdidos. Por isso Ele pagou um alto preço em uma cruz. Por isso Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que você possa nessa noite refletir nessas poucas palavras que estão indo de encontro ao teu coração e te fazendo talvez despertar para Jesus nessa noite. Fazendo você entender que somos nós, eu e você. É isso aí, eu e você, que precisamos dele. Amém? Deus é Deus e eu preciso de Deus. Deus sem mim continua sendo Deus, mas eu e você, sem Deus, quem somos? Você parou para pensar? A palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus diz, e é bem clara e específica quando diz: sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então talvez nos dias de hoje você tenha tentado na sua força. Talvez nos dias de hoje você tenha tentado na força do seu braço.
mas não tem conseguido, não é? Mas a partir de hoje, deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus conduzir o teu barco. Deixa Jesus ser o capitão desse barco. E nenhuma tempestade que se levante contra a sua vida vai prosperar, porque Deus é maior na sua vida, na sua casa e na sua família. Quantos creem nisso? Diga, eu creio, eu recebo. Amém? Uma palavra vitoriosa chegou para Zaqueu naquele momento. Porque Zaqueu, ele estava passando por um momento de tristeza, talvez assim como você. Ele passava por um momento ao qual andava atribulado, porque ele tinha dinheiro, ele tinha recursos, mas ele não era bem quisto nem pelos seus compatriotas. Veja bem, ele era judeu, mas os judeus não queriam a ele. Por quê? Porque ele era publicano, e na pior das hipóteses, ele era um publicano, chefe dos coletores de impostos, era inimigo do povo, porque defraudava o povo. Também não era amigo de Roma, por quê? Porque ele era judeu. Mas os judeus, eles eram inteligentes, e o que eles fizeram? Eles pegavam e colocavam pessoas como Zaqueu, do povo, pessoas judeus do povo, porque aquelas pessoas que eles pegavam para trabalhar para eles, eram pessoas que conheciam os vizinhos, conheciam aquele povo, sabiam que aquele povo tinha gado, sabiam quantos gados tinha, sabia tudo que tinha, então não tinha como esconder, porque se viesse um coletor de impostos romano, eles falariam, eu não tenho nada, eu só tenho isso. Mas um publicano judeu era diferente, porque ele tinha intimidade, conhecia as pessoas, ele sabia o que as pessoas tinham. Se a pessoa tinha carro, se a pessoa tinha cavalo, se a pessoa tinha camelo, se a pessoa tinha mansão, se a pessoa tinha uma casa, se tinha isso, tinha aquilo, eles sabiam tudo. Então, por isso, eram escolhidos essas pessoas para trabalharem para Roma. E quando Zaqueu exerceu esse cargo, ele ficou todo pomposo, colocava as melhores roupas, andava nos melhores carros, tinha camelos, carros, cavalos, casas, mansões, tinha tudo. Mas, no entanto, faltava-lhe alguma coisa que o dinheiro não podia comprar, alguma coisa que o ouro ou a prata não podia fornecer a ele. E o que era isso? A paz interior. Talvez seja isso que falte para nós hoje. Talvez você tenha isso, tenha aquilo, talvez você tenha carro, talvez você tenha casa, talvez você tenha uma família abençoada, mas ainda falta alguma coisa dentro do teu coração. Uma paz. E essa paz, somente Jesus Cristo pode proporcionar. Essa paz, somente Jesus Cristo pode entregar para você nesta noite. Amém? Eu creio que Zaqueu ele teve uma mudança. A vida dele foi alcançada. Não somente a vida de Zaqueu, como a vida dos seus familiares foi alcançada. Através de você, meu irmão e irmã, Deus pode fazer o sobrenatural acontecer ainda hoje. Hoje, nesse culto de domingo, nesse culto online, nesse culto da família, Deus pode transformar a tua sorte hoje. Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos acreditam nessa palavra? Quantos acreditam no poder de Deus? Quantos estão precisando do poder de Deus? Eu sou o primeiro. Amém? Eu sou carente, necessitado do poder de Deus todos os dias para sobreviver. Porque é Ele que me ajuda, é Ele que me sustenta, é Ele que me coloca de pé todos os dias. É Ele que me faz mais feliz aqui nessa terra. É Ele que me dá uma família abençoada, uma esposa abençoada, filhos abençoados. Amém? É Ele que dirige a minha vida. Ele quer dirigir a sua vida também. Ele quer direcionar a sua vida para que dias melhores venham acontecer na sua vida. E eu creio que logo, logo, tudo isso vai passar. Logo, logo, tudo isso vai se acalmar. E eu creio que Deus já está fazendo com tudo isso, que você venha se achegar mais a Deus. Com tudo isso, que você venha buscar mais a presença de Deus. Porque outrora tínhamos oportunidade de estar nos cultos, sim ou não? Mas muitas das vezes nós não queríamos ir. Inventávamos uma desculpa, uma dor de cabeça, um aniversário, um trabalho, sim ou não? Hoje nós estamos impedidos de poder ir até o templo, a casa de Deus, para adorar a Ele. Hoje não podemos e sentimos essa falta, sentimos essa necessidade. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita em vós é que faz isso. Porque até mesmo a vontade de adorar a Ele vem do Senhor.
Amém? Que nós possamos no futuro próximo, que nós possamos no futuro breve, em nome do Senhor Jesus, voltarmos a cultuar o nosso Deus, adorar a Ele, engrandecer o nome dEle, enquanto nós podemos encontrá-lo. Amém? Que estas palavras venham servir de alicerce para a sua vida nessa noite. Que você possa construir a sua vida, talvez a partir de hoje mesmo, na rocha sólida que é Jesus. Não na areia, como talvez outrora tenha construído. E muitas vezes tem sido derrubado com a simples brisa, um simples ventozinho. Amém? Mas que você alicerce hoje na rocha sólida que é Jesus Cristo. E pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode vir o terremoto, pode vir o maremoto, pode vir pandemia e não vai te derrubar em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo na sua vida toda sorte de bênçãos. Amém? Amanhã, segunda-feira, nós iremos levantar a nossa cabeça, as nossas cabeças, olhar para frente, acreditar em Deus, confiar com perseverança que Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Tudo que está ocorrendo na minha e na sua vida é permissão de Deus. Então nós temos que somente adorar a Ele. Somente exaltar e engrandecer o nome. Em tempo e fora de tempo. Se tudo vai bem, eu estou adorando. Se tudo vai mal, eu continuo adorando. Se eu estou passando necessidades, eu estou adorando. Se eu estou atravessando o deserto, eu estou adorando. Se eu estou atravessando o vale, eu estou adorando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, meu irmão. O Senhor está contigo, minha irmã. Então confie no Deus do sobrenatural. Confie no Deus que pode todas as coisas. Confie no Deus que irá transformar a sua vida, a sua sorte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui pedidos de oração. E agora no final da nossa transmissão nós iremos orar. E você que gostaria de receber o poder de Deus, receber uma oração poderosa na sua vida e eficaz, vai deixando o seu nome aqui no chat, né? Nós iremos estar orando logo no finalzinho dessa transmissão e eu creio que Deus irá alcançar e fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Amém? Então já vai preparando aí para orar comigo, vai se preparando aí para buscar incansavelmente o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu creio que Deus já está fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida. Olha para mim aqui. Não temas. Deus está no controle desta situação. A tormenta é grande. É grande a tempestade. Isso me faz lembrar de Jesus quando estava no barco dormindo. Lembra? E Jesus disse para os seus discípulos: entre no barco e passemos para o outro lado da margem ou do lago. Eles entraram no barco e sobreveio o quê? Quando eles estavam no meio do mar, no meio daquele local, aconteceu o quê? Uma tempestade, que era uma tempestade que não tinha recurso para sair dela. Eles ficaram totalmente desesperados. Amém? E ali, se você notar, tinha pessoas ali que eram profissionais no ofício da pescaria, eram pescadores, ou pescador. Amém? Era profissional, sabia as condições do tempo, sabia como se portar diante daquela situação, mas, no entanto, temeram. Homens barbados começaram a ficar em desespero, começaram a ficar desesperados, começaram a gritar, começaram a se desesperar. Talvez seja essa atitude sua nesse momento. Você está desesperado com essa situação, você está desesperado com essa pandemia, você está desesperado com tudo que está se avolumando diante de você, mas eu digo para você, Jesus está dormindo dentro do barco, Jesus está no seu barco e você não vai naufragar, você não vai afundar. Creia nisso. Amém? Jesus está no controle dessa situação, no controle da sua vida. Pare de ficar olhando para as notícias. Pare de ficar olhando para as pessoas. Olhe para Jesus.
Olhe para Deus. Eleve os teus olhos para aquele que pode socorrer, como diz a palavra, Salmo 121. Eleva os meus olhos para onde? Para o noticiário? Para a tragédia? Não, eleva os meus olhos para o monte e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do prefeito? O meu socorro vem do governador? O meu socorro vem do presidente? Não, o seu e o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o socorro. Então confie mais, creia mais, que ele está no controle do seu barco. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém? Então nós vamos já nesse momento, já estamos prestes a encerrar. Gostaria de agradecer a você, ouvinte dessa transmissão, que está ouvindo essas palavras, né? Que você possa refletir em cada palavra que foi lançada ao teu coração nessa noite, em cada palavra que foi direcionada à sua vida nessa noite. Você possa não tão simplesmente ser apenas uma pessoa que escuta essa palavra, mas um ouvinte da palavra, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra, colocar a palavra dentro do coração, colocar ela em prática, é certeza você triunfar em meio à crise. É certeza você triunfar em meio à adversidade. Em nome de Jesus.